Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Atualmente, o mundo está presenciando uma terrível guerra travada entre Rússia e Ucrânia. Todo mundo sabe. Na verdade, Putin nem considera o que está acontecendo como uma guerra. Você sabia disso? Ele prefere chamar de Operação Militar Especial. Singelo ele, né? Antes de começar o ataque, o presidente justificou a atitude russa ao afirmar que ele não pode tolerar ameaças da Ucrânia. Horas depois, o que se viu foram ataques russos ao país vizinho por terra, ar e mar. Explosões e bombardeios foram ouvidos em várias regiões do país e veículos e tropas militares começaram a invadir diversas cidades ucranianas. Putin pode até censurar seu povo e proibir nomear o que está acontecendo na Ucrânia de guerra. Mas o resto do mundo sabe que o que está acontecendo no país definitivamente é uma guerra. Bom, dessa vez eu não irei falar sobre esse terrível conflito em específico, mas sim sobre o que acontece quando um país declara guerra a outro. Você sabe qual é o processo que um país deve seguir para declarar uma guerra? Existe uma regra universal. Será que existe? Como seria se o Brasil entrasse em uma guerra hoje? Vem comigo, que eu vou te contar exatamente o que acontece quando uma nação declara guerra contra a outra. No dia 22 de agosto de 1942, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, se reuniu com seus ministros no Palácio Guanabara. Foram mais ou menos 1h30 de reunião que acabou resultando no anúncio de que o Brasil estava em estado de beligerância. Ou seja, tinha declarado guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Dias antes, o Brasil estava em choque por causa de uma série de ataques a navios brasileiros. Ao todo, um submarino alemão foi responsável por afundar 6 navios brasileiros em 5 dias, deixando mais de 600 mortos. Nos dias seguintes aos ataques, a imprensa brasileira foi tomada pelas trágicas notícias dos naufrágios e das mortes. Os relatos detalharam que, além dos ataques, diversos sobreviventes foram atacados por tubarões. A declaração de guerra foi uma resposta do então presidente Getúlio Vargas à pressão da população e de alguns políticos. Antes disso, a Alemanha havia sido um importante parceiro comercial para o Brasil e muitos militares e membros do governo, incluindo o próprio Getúlio Vargas, eram simpáticos à Alemanha nazista e à ideologia fascista. E apesar da declaração de guerra feita pelo Brasil, os soldados brasileiros só foram enviados para lutar na Itália em 1944. Após declarar guerra, o Brasil concedeu permissão para que os aliados usassem portos e bases aéreas do território nacional. Mas o que é essa tal declaração de guerra? Trata-se, basicamente, de um ato formal da autoridade máxima de um país que avisa que há chances de que sejam adotadas uma série de medidas emergenciais. Quando a declaração é publicada, fica oficializado que um conflito bélico está acontecendo entre 2 ou mais nações. A partir do momento que uma guerra é declarada, existe uma espécie de código de conduta a ser seguido. Só porque um país declarou guerra contra outro não quer dizer que ele pode fazer o que bem entender. Existem normas a serem cumpridas. Armas biológicas, nucleares ou químicas são proibidas, assim como armas incendiárias, armas com fragmentos indetectáveis e balas que se expandem ou achatam no interior do corpo. Atacar a população civil também é proibido, assim como instituições religiosas, hospitais ou outros locais com feridos ou pessoas enfermas. Quanto aos prisioneiros, eles não podem ser mortos, mutilados ou torturados, nem mesmo se tornarem cobaias de experimentos médicos ou pesquisas científicas, como fizeram os nazistas. Também é proibido matar ou ferir militares que se renderam. Ainda há diversas outras coisas que são proibidas em uma guerra, como saquear, cometer crimes sexuais, fazer reféns, atacar pessoas ligadas à Convenção de Genebra, utilizar indevidamente uma bandeira de trégua e por aí vai. Quando um país declara guerra,
ele tem que seguir as regras das Convenções de Genebra, que basicamente asseguram o tratamento humano em casos de conflito, protegendo prisioneiros, feridos e civis. Curiosamente, apesar de chamarmos o que está acontecendo na Ucrânia de guerra, em momento algum houve declaração do presidente Putin. Porém, mesmo não tendo sido feita uma declaração oficial, existem algumas atitudes que são associadas a declarações de guerra. Posicionar o exército em regiões de fronteira, não reconhecer o governo do país, usar força física contra o território de outro país e ataque à soberania de uma nação são alguns exemplos disso. Mesmo que as ações da Rússia apontem uma guerra declarada, Putin não fez isso formalmente, para evitar diversas consequências jurídicas e políticas. Ele afirma que o que está acontecendo é uma missão militar ligada apenas à região separatista de Donbás e que não há interesse em anexar o território da Ucrânia à Rússia. Mas, na prática, as coisas são bem diferentes. A Rússia atacou diversas outras regiões da Ucrânia e, inclusive, tentou tomar Kiev, a capital ucraniana. Todos esses fatos contradizem a versão oficial do Kremlin. De fato, há violação do território ucraniano. Há uma contestação da existência da soberania da Ucrânia. E Putin também não reconhece a legitimidade do país, além de não reconhecer o governo por afirmar que não está disposto a conversar com o presidente da Ucrânia. Oficialmente, a Rússia não fez uma declaração de guerra, mas devido às atitudes do governo russo, a guerra foi declarada automaticamente. Agora que você entende melhor como funciona, vamos supor que o Brasil fosse declarar uma guerra. Você sabe qual é o processo que precisa ser feito para acontecer uma declaração oficial? De acordo com o artigo 49 da Constituição Federal de 1988, apenas o Congresso Nacional pode autorizar o presidente a declarar guerra. Além disso, também é competência do Congresso permitir que forças estrangeiras transitem em território nacional ou permaneçam temporariamente. Para o Brasil entrar em uma guerra, a entrada deve ser aprovada por maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos parlamentares precisam aceitar a declaração de guerra. Muita gente não sabe, mas caso o presidente do Brasil envie tropas para uma guerra sem aprovação do Congresso Nacional, ou mesmo faça provocações contra o governo de outro país, algo que pode provocar algum tipo de hostilidade, são considerados crime de responsabilidade e pode levar ao impeachment. De acordo com a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que regulamenta os crimes de responsabilidade, declarar guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz sem autorização do Congresso Nacional, é atentado contra a existência da União. Supondo que o Congresso Nacional aprovou a declaração de guerra, o próximo passo seria solicitar o estado de sítio, que também precisa passar pelo Congresso. Estado de sítio é um instrumento burocrático e político em que o presidente do Brasil suspende, por um período temporário, a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Podemos dizer que é um recurso emergencial para agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade de eficiência do Estado. De forma resumida, esse estado de sítio permite que o executivo sobressaia-se aos outros poderes, no caso, o legislativo e judiciário. Sendo assim, por ser uma medida tomada em situações de emergência, as decisões tomadas pelo Executivo devem ter ação imediata para garantir a solução do problema. Após a guerra declarada e o estado de sítio aprovado, então, começa a convocação. Os primeiros a serem convocados são os militares da ativa. Depois, é a vez dos militares da reserva, que deixaram o serviço militar nos últimos 5 anos. Em terceiro lugar, os que já serviram as Forças Armadas e possuem até 45 anos de idade. Caso essas 3 convocações ainda não sejam o suficiente, só então são chamados civis considerados aptos a lutar em uma guerra. A Lei de Serviço Militar diz que qualquer brasileiro pode ser convocado. Tudo depende do limite de idade determinado pelo governo. Quanto às mulheres,
Essa lei, que é de 1939, muda um pouco. As mulheres que não se alistaram nas Forças Armadas podem ser mobilizadas, mas elas vão para onde não há conflitos. A lei determina que elas atuem em encargos compatíveis com a sua situação e natureza, seja em hospitais, indústrias, entre outros. Já os eclesiásticos, que incluem padres, pastores, bispos e demais líderes religiosos, esses não são obrigados a lutar na guerra, mas também podem exercer outras funções. Quem tem deficiência física ou algum problema de saúde pode pedir uma isenção para serem liberados das Forças Armadas. Além de tudo isso, o término do conflito e as negociações de paz também precisam passar pelo Legislativo. Quando a guerra acaba, chega ao fim o estado de sítio e qualquer agente do governo que tenha cometido algo ilícito durante a guerra pode ser devidamente responsabilizado. Viu como é burocrático até para entrar em uma guerra? Olha só. Do fundo do meu coração, eu espero que o Brasil nunca precise passar por todos esses processos. Então, eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!